Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com uma tesoura. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Bom, gente, aqui é o Leão, mais um vídeo, né, nesse canal que é o Ben Teoria. Se são novos, sejam bem-vindos, deixa o like, né, e vamos voltar para as reviews, né, dessa vez a saga do Homem-Aranha, né, a segunda temporada, a volume 3, né, que é, na realidade, se a gente for ver aqui, no total o volume 27, né, que essa edição reúne 144 páginas, né, de Amazing Spider-Man 256, Peter Parker, né, Espetacular Spider-Man, né, 93, 95, Marvel Team Up de 144 e 145. Que vocês podem ver que o cabelo de cabeça de prata está de volta nessa edição. É uma edição, confesso que eu gostei bastante, né? Ela é uma história realmente muito divertida, histórias muito divertidas ali, né? A gente já tem aqui. A gente tem aqui a primeira história aqui, né? Sendo A Noite Quente no Necrotério, né? Que é o resposta aparecendo, escrito que a gente vai ver é escrita, né, na produção do Al Milgrom, do Mornay, Sharon, Finn Gorst, Schuster, Burroughs. Eu vou errar todas as pronúncias, né, então perdoem, mas vocês estão vendo que é uma história, na realidade, que o resposta tá aparecendo, o Homem-Aranha tá, o Peter tá inculcado, né, ele tá com pagamento aqui, pagando ali a pensão que ele tá, você tem ele simplesmente, né, a Gata Negra já sendo vigiada pela resposta. É uma história realmente que, se você for ver, que já começa o resposta, na realidade, querendo, meio assim dizer, observar o casal, né, porque a Felícia meio que tem o Rei do Crime, sabe a ligação dela com o Homem-Aranha, né, e ela ganhou poderes através do Rei do Crime e tudo mais, o Homem-Aranha que não sabe disso aí, e aí tem uma discussão do casal, que o Homem-Aranha quase revela o seu nome de verdadeiro, e o resposta tá ouvindo, e ele só não é revelado porque a Gata Negra acaba meio que intervindo, né, porque ela não gosta da vida de Peter Parker. E o Homem-Aranha fala, e é isso que salva o Homem-Aranha, e ele quase se dá mal aqui, isso aqui é uma porra sutil, né, que é o poder de azar da Gata Negra afetando o Homem-Aranha, mas é interessante pra você entender. O Homem-Aranha, quando ele tá com simbionte, o uniforme negro, com simbionte, a Terra não sai normalmente, ela sai por cima, isso é clássico, e o Marvel Spider-Man, no jogo ali do Marvel Spider-Man 2 ali, ele errou nisso, isso aqui é uma coisa bem simples. Se ele está com o uniforme negro só a Terra por baixo, é um uniforme de tecido. Então a gente não sabe que o Homem-Aranha continua usando o uniforme negro, mas não é o simbionte, né? E é interessante, voltando aqui pro tema da história, que você simplesmente tem o resposta de fazer uma chantagem na Gata Negra, o Homem-Aranha simplesmente com os BOs dele, acaba indo aqui a gente já tem o Flash Thompson com problemas de relacionamento numa situação bem complicada, o Homem-Aranha que acaba encontrando os bandidos, tudo vai. Aí tem uma situação que até a Jindy Wolf, a polícia, acaba informando o Aranha, que a Gata Negra está envolvida e tudo mais, e o Homem-Aranha acaba indo ajudar a situação, mas meio que o Rei do Crime ganha no final, né? E nessa situação, fazendo o que ele quer posteriormente. E aí depois nós temos esse Marvel Team Up, né? Que é a história que o Cavaleiro na Lua, né? Que é Adeus às Armas. Que é escrita pelo Carl Buckley e o desenho do Greg LaRocque, né? E você tem uma história que eu achei bem divertida, né? Você tem meio que o Cavaleiro rolou um assassinato, tem uma gangue ganhando muito poder em uma certa região de Nova York. O Peter é amigo da faculdade de um deles, de um cara que meio que vai assumir a posição, mas o cara é meio pacifista. E aí o Peter acaba se envolvendo na situação. Então você tem meio que o Cavaleiro investigando, que tinha amizade com o cara que morreu ali, e o Homem-Aranha que é amigo de faculdade do cara que vai ter que herdar a situação, né? E aí você tem todo meio que o Homem-Aranha e o Cavaleiro da Lua se cruzando nessa aventura, realmente enfrentando uma ameaça que tem a ver com o Rei do Crime ganhando influência também. É importante isso. E meio que você tem até o cara, na realidade, uma situação que o Homem-Aranha cogitando se o amigo dele fez certo ali numa situação, e o Cavaleiro da Lua fala que ele foi sábio, na realidade, né? Então tem dois pontos de vista sobre uma mesma situação interessante. E aí nós temos depois como vai segurá-los no necrotério depois de conhecerem Nova York, que é escrito pelo Al Milgrom, desenho do Jim Mooney. Cara, essa história aqui é literalmente interessante porque você tem, até no começo, o Rei do Crime mostrando a maldade dele, porque fala que
o que tá acontecendo ali na frente, o Rei do Crime é o único que consegue manter o olhar fixo. Nem o Resposta, que tem poderes para impedir isso, fixou. Ele até esqueceu dessa situação, mas que eles estão ressuscitando um morto. O Rei do Crime sorri, né? E por que isso é interessante? Porque aqui você já tem o Manto e a Adaga ganhando destaques na história. Simplesmente, você vê o quanto a Adaga é necessária para segurar a fome do Manto. E enquanto isso você tem meio que a situação do Peter, do Harry, da Liz que vão se casar, né? Vão ganhar um filho, né? E a namorada do Flash pedindo ajuda pra eles numa situação e o Peter dando umas foras porque tá meio por fora da situação, mas é bem interessante. E o Flash, ele vendo essa situação que o Peter tá com a namorada dele, nessa situação ele achando, eles vão ver. O engraçado disso é que, na teoria, o Peter estaria dando um troco nessa situação, um cara meio engraçado nessa situação, do Flash, porque anos atrás, o Peter que tava passando e vê a Gwen e o Flash numa situação tipo assim. E aí você tem o Peter na situação dando meio que troco, assim, não é proposital, mas você entende a ironia da situação. E aí você tem aqui a história aqui de quem que tá voltando e tudo mais. E é bem interessante você ver que essa é uma ameaça se formando. Em contrapartida, nós temos o Peter brincando com o uniforme ali, na realidade surpreendendo ali, né? Ele simplesmente ele indo pra, tentando, vamos dizer, fazer média com a Gata Negra, né? Meio que se ajeitar com ela. Só que ele acaba trombando com o Cabelo de Prata, né? Que é um vilão meio mafioso. Aquele mesmo do Homem-Aranha tapando a mão no rosto por causa da morte do Cabelo de Prata a primeira vez. E aí você tem o Homem-Aranha meio que trombando com o Cabelo de Prata que tinha morrido nas histórias anteriores. Voltando aqui, o Homem-Aranha enfrentando ele. E, gente, o Homem-Aranha leva um sacode que não está escrito. Que se não é o Rei do Crime, se não é geral ali ajudando ele, né? Tipo... sorte, o Rei do Crime não querendo que ele morrer agora, ele conseguir chegar na Gata Negra, ele ter ajuda pra enfrentar o Cabelo de Prata depois, ele roda nessa história aqui, né? Porque o bicho apanhou muito. E aí nós temos o próximo história, que é a Adaga no Fim do Túnel, né? Escrito pelo Almigron, de desenho de Dimone, que é o Homem-Aranha já com a Gata Negra, ele vai descansar, a Gata Negra ajuda ele no apartamento, ela vai investigar onde tá a Adaga, o Cabelo de Prata tá atrás da Adaga pra meio que recuperar meio que a vida que a Adaga meio que sugou dele e tudo mais. Você simplesmente tem... E o Rosa tramando, né? Esse pilantra já tramando alguma coisa. E é interessante porque você tem quando o Peter se recupera, né? O Peter ele tá apagando muito tempo por causa do simbionte estar meio deixando ele mais exausto, saindo à noite, e ele não sabe, né? Então ele tá sempre cansado. Mas é interessante porque você tem uma situação do Rosa começando... Que é o Rei do Crime sacaneando o Rosa, o Resposta observando, a Gata Negra, o Homem-Aranha, o Manto Adaga, Gangster, todo mundo contra o Cabelo de Prata. E tá uma situação realmente bem tensa que termina meio que tipo numa situação inusitada, né? Que ficaria pra posterioridade, vamos assim dizer, né? Depois. Porque você termina com a Resposta levando a Adaga e o Manto levando uma galera e o Homem-Aranha não conseguindo seguir eles de certa forma. Né? Ele e a Gata Negra. Ficando pra depois. Depois nós temos uma história que talvez seja melhor desse encadernado, gente. Que eu gostei demais dessa história. Que é simplesmente essa Marvel Team Up com o Homem de Ferro. Que é escrita aqui, né? Que é escrita pelo Tony Isabella e desenho do Greg Laura. E, cara, é fantástico. Porque quem tá realmente fazendo grande foco nessa história não é o Homem-Aranha e não é o Homem de Ferro. Eles têm muito desenvolvimento, eles são protagonistas também, mas o grande personagem é o vilão, né? Que é o Chicote. Que é um vilão da galeria do Homem de Ferro, né? E por que é interessante? Porque simplesmente até nessa história, além dele ter uma história bem triste até, de certa forma, no final pra ele, o Homem de Ferro aqui, lembre-se que aí depois de Guerras Secretas, o Homem-Aranha pegou o uniforme negro, e nas Guerras Secretas o Homem de Ferro que participa não era o Tony Stark, era o Rhodes, né? Pra quem não sabe, o Rhodes é o segundo Homem de Ferro negro, né? Dos quadrinhos, né, que é um dos melhores amigos do Tony, o Happy também é, mas é interessante porque você vê que o Rhodes ele tá com mão de ferro e ele não exatamente é acostumado com toda a situação, tudo mais, e você tem o Chicote meio que, em certos momentos, às vezes se ganhando vantagem até contra o Homem de Ferro, porque ele acha que é o mesmo Homem de Ferro, mas não é, ele não se liga que é o outro, e aí ele ganha vantagem em certa situação na luta, e você tem uma batalha que o Homem-Aranha acaba ajudando, então você tem uma situação bem triste até pro personagem, né? Que você fica vendo meio que no fim não tem nada, né? Aí você tem as outras. Aí você tem aqui a última edição dessa história, que é aqui meio que no encadenado da Salvat. Se não me engano, essa é a primeira edição dela, do Nascimento de Venom, que eles botam. E
faz sentido, que é apresentando o Puma. Escrita pelo Tom DeFalco, desenhos do Ryan Friends, e, gente, é fantástico, né? Olha a lendária equipe que tem aqui, né, gente? Esse autor, vocês sabem que eu curto só um pouquinho, né? Que é simplesmente uma história aqui que você tem a Gata Negra tirando no começo as fotos do Homem-Aranha, provavelmente no jornal, que o James tá sempre falando, e o Rob estão falando que as fotos do Peter também são melhores. O Rob não tá como editor-chefe aqui, ressaltando de novo nesse momento no Clarim, que ele tá como o Robin, né? O Homem-Aranha tá cogitando sobre o uniforme negro dele antigamente e tudo mais. E é interessante porque o Puma acaba meio que, vamos assim dizer, contratando um assassino para dar cabo no Homem-Aranha. Mesmo a contragosto do Rei do Crime, né? O Rei do Crime não quer acabar com o Homem-Aranha ainda. E é o Puma, que é... E ao mesmo tempo tem a volta da musa no universo do Homem-Aranha, Mary Jane Watson, que simplesmente volta para a vida do Peter, agora, né? Nesse momento. Simplesmente com... Aí você tem o grande enfrentamento do Puma rastreando o Homem-Aranha, que ele consegue seguir tudo lá. E ele acaba meio que localizando o Homem-Aranha e pela distração do Homem-Aranha que ele tá nessa situação, sendo meio que derrotado muito fácil e terminando a edição assim. Então, é realmente uma edição que é muito boa. Ela tem história. O Marvel Team-Ups dessa edição são muito boas, são muito divertidas, gostei demais delas. Ao mesmo tempo, você simplesmente tem a volta da Mary Jane, que é muito bem-vinda sempre no universo com a cabeça de teia quando ela volta. Ela é uma personagem tão grande quanto o próprio Homem-Aranha, é co-protagonista, né, vamos assim dizer. Então você tem a Mary Jane voltando, a Gata Negra, que é uma grande personagem no universo do Homem-Aranha, né, a Femme Fatale definitiva no universo do Aranha. Você tem grandes coisas acontecendo e os personagens, como o próprio Cabeça de Teia, né, tendo que se virar em certas situações inusitadas e interessantes. Mas, né, vamos dizer assim, se vocês... É o que eu tô falando. Gente, esse é o momento ideal pra você começar a saga do Homem-Aranha, porque tá no começo ainda. Depois, quando chegar ao volume 10, não adianta querer começar. Tem que começar, né, pela saga do Homem-Aranha, logo quando tá no comecinho, pra vocês conseguirem correr atrás. E é um momento que tá reapresentando o universo do Homem-Aranha, seguindo a cronologia mesmo assim. Então, é a minha recomendação, vale muito a pena, né? Então, o vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo nessa mesma vizinhança. E lembre-se, se vocês lançadores de teia, sejam sempre prosmentos. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man.